pessoal, hoje a gente vai bater uma massa de bolo mista, metade chocolate, metade branca, para um bolo de um aro de 20 centímetros, tá? Aqui eu coloquei um papel manteiga no fundo. A gente pode usar tanto o papel manteiga quanto o desmoldante. Nesse caso aqui eu usei o papel manteiga para mostrar uma outra opção para quem não tem o desmoldante em casa, ok? Então vamos começar a nossa receita. Eu começo a minha receita pela manteiga. 200 gramas de manteiga, eu uso margarina. Eu uso a Qualy com sal ou a Doriana. São as duas marcas que eu confio. 200 gramas de margarina com sal. 400 gramas de açúcar refinado. Vou colocar na batedeira para bater até virar um creme branco. Vou bater essa misturinha até virar um creme branco. Deixar batendo. Durante o batimento desse açúcar com essa margarina, eu tenho que levantar o meu bol para poder juntar a massa que fica na lateral da cuba para o centro e volto a bater até virar o creme branco. Eu faço esse processo umas 3 vezes, de levantar o bol, afundar o que fica encostado no canto da bacia para voltar a bater. Agora que eu já consegui o meu creme branco, a junção da margarina com o açúcar já me proporcionou um creme branco. Eu vou começar a acrescentar os ovos. São 5 ovos e eu vou colocando de um a um com a batedeira ligada, tá? Se tiver que fazer esse procedimento de levantar o bolo, raspar as laterais, eu vou fazer quantas vezes forem necessárias. Então, meus 5 ovos, eu abri todos para facilitar a nossa receita, mas eu coloco de um a um na batedeira para bater. Batedeira ligada. Já acrescentei meus 5 ovos, vou levantar o bol, fazer o procedimento de raspagem das laterais do fundo para que esse ovo se misture à massa que eu já tinha da margarina com açúcar. Eu vou deixar bater por mais uns 2 minutos para essa massa não ficar com cheiro de ovo, tá? Processo de bater os ovos, eu vou retirar da minha batedeira e eu vou passar essa massa para uma bacia maior, que agora eu vou acrescentar farinha. Eu preciso de um espaço maior para bater essa massa. Um fouet forte para que aguente você ter que mexer essa massa, tá? Porque aqui vai entrar farinha, vai entrar o leite. Eu preciso de um fouet forte. Agora eu venho com o meu leite, 235 gramas. O leite eu faço pesado na minha balança, tá? Tem que ter uma balança sempre para fazer as receitas, para dar tudo certo. Não confie em medidas de xícara. 235 gramas. Foi pesado o meu leite.
eu acrescento na minha massa. Vou mexer para incorporar esse leite à massa. Nessa hora aqui, se eu quiser acrescentar uma essência, esse é o momento. Essência de baunilha, essência de coco, essência de laranja, a essência que eu quiser. Eu posso acrescentar nesse momento. Agora eu venho com a minha farinha. 470 gramas de farinha de trigo sem fermento. E eu vou agregar aos poucos e sempre mexendo essa farinha na minha massa já batida. A farinha, ela não pode ser muito mexida, então tem que ser um processo mais rápido. Porque quando a gente mexe muito a farinha na nossa receita de bolo, a gente ativa o glúten da farinha e acaba ficando um bolo solado, pesado. Então eu preciso fazer essa mistura rápida, tá? Acrescentei. Agora eu venho com fermento. Para essa massa, eu uso 1 colher de sopa de fermento, minha medidinha. Melhor coisa, medidas, tá? Você usa sempre a mesma medida. 1 colherzinha de sopa. Eu posso acrescentar esse fermento na hora da farinha e mexer tudo junto. Eu quis fazer separado aqui, só para não confundir vocês. Pronto, minha massa de bolo está batida. Essa é a consistência da massa. Essa é a consistência de uma massa que vai ficar fofinha. Eu quero fazer um bolo de 20 centímetros, mas eu quero fazer de massa mista. O que eu vou fazer? Colocar metade dessa massa em uma forma, que será a massa branca do meu bolo. Venho com uma colher, ajeitando a minha massa, vai ficar uniforme, para não ficar com aquela barriga no meio do bolo. E o restante da massa, eu vou agregar 70 gramas de chocolate em pó, 50% de cacau. Eu vou agregar esse chocolate a esse restante dessa massa. Vou mexer para incorporar o chocolate à massa. O chocolate em pó, ele é mais chatinho mesmo de incorporar a massa, tá? Mas não usem Nescau. Procurem usar chocolate em pó, 50% de cacau. A sua receita vai ficar mais profissional e o sabor de chocolate é totalmente diferente do que você usar achocolatado. Agora, esse restante dessa massa, eu vou passar para a minha outra forma. Sempre asso em 2 formas de 20 centímetros, porque o bolo assa mais rápido e assa melhor. Passo para a minha forma. O meu forno já está aquecido a 180 ou 200 graus, depende do forno de vocês. Já está pré-aquecido. Faço o mesmo processo de espalhar a massa, para que ela não fique com uma barriga no meio. Asse uniformemente e vou levar ao forno. Fica no forno em média de uns 30 a 40 minutos. Eu tenho que estar sempre olhando para que essa massa não queime por baixo. Ela vai para o forno de 30 a 40 minutos, ok? Obrigada, compartilha, se inscreve no nosso canal e indica para os amigos que sempre vem mais receita boa por aí, ok? Obrigada. Bom, bolinho assado, fofíssimo. Agora a gente vai desenformar. Como a gente não passa desmoldante nas laterais, a gente vai
Passar a faquinha para soltar. Virar nosso bolinho. Tira o papel manteiga. Bolo fofinho, fofinho. Mesma coisa com o de chocolate. Tira o papel manteiga. Bolo fofinho. Esse bolo eu vou fatiar ele e fazer duas camadas, tá? Meu bolo tem 4 camadas de bolo, então cada tabuleiro desse dá 2 camadas. 2 de chocolate e 2 brancas.